Estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo e a minha convidada de hoje, ela é influencer do reino e vamos falar sobre comunicação nos dias atuais. Ela vai compartilhar a história dela e esse testemunho incrível que também vem alcançando muitas vidas através da internet. Estou aqui com Beatriz Penalva, seja muito bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Oi, gente. Tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Que legal, fique à vontade. Pode falar o que seu coração mandar, o que Deus ministrar. E eu queria começar com você falando se você nasceu em lar cristão, como que foi esse processo ali quando criança, se você já teve o primeiro contato ali, né, com a igreja, como que foi isso para você? Eu cresci num lar cristão. O meu pai, inclusive, ele era pastor. Eles se converteram depois de casados, mas quando eu nasci, eles já eram cristãos. E aí, durante muito tempo da minha vida, eu cresci sendo ativa na igreja, então eu trabalhei em muitas áreas na igreja desde pequena. Sempre gostei muito de estar ali no meio, mas eu realmente só me converti com 18 anos, quando eu completei minha maioridade. E foi num momento muito, muito especial para mim, assim, porque era um dos momentos mais difíceis da minha vida, e foi quando Jesus me alcançou. E ele realmente me mostrou que não adianta a gente estar envolvido na igreja se o nosso coração não estiver no lugar certo. E isso para mim foi uma realidade durante muito tempo, porque a gente fala muito sobre os fariseus, a gente fala muito sobre religiosidade, mas às vezes a gente não se dá conta que nós somos os religiosos, sabe? E aí durante muito tempo eu vivia assim. Eu era ativa, eu trabalhava, mas eu fazia para agradar as pessoas, para uma imagem que eu queria mostrar, e não porque realmente eu entendia o que era o evangelho. E aí, quando Jesus me alcançou, tudo mudou, assim, aí as coisas passaram a fazer mais sentido. Que bacana esse ponto que você traz, que muita gente está na igreja, mas não está em Jesus, né? Muitas vezes fazem por conta dos pais e acredito que também ser filha de pastor tem uma pressão a mais, não tem? Tem uma você pressão a pensa, mais. poxa, eu tenho que ser igual ali para ser um espelho, também uma referência, porque o meu pai já tem pessoas que ele alcança, então eu também tenho que ter essa postura. Para você foi difícil também? Não, total. E assim, as pessoas sempre falaram pra mim, você é o espelho da igreja, porque a família do pastor é a vitrine da igreja. Eu falo, tá, eu sou filha de pastor e você é filha de Deus. Então, assim, qual que é a maior diferença aí, dentro aí, né? É claro que a gente carrega uma responsabilidade, né? Mas até Jesus realmente mostrar o meu chamado e tal, teve esse processo, né? E foi muito difícil, porque quem é filho de pastor vai me entender nesse sentido. É muito difícil, muitas vezes, a gente separar o pastorado da humanidade, assim, sabe? Da pessoa. Então, eu convivi com os defeitos do meu pai, eu convivi com falhas enfim, problemas que ele tinha. E aí eu não sabia conciliar bem, eu não tinha essa maturidade. Então, para mim, foi muito difícil. Ainda mais para as pessoas. Então, eu me perdia muito dentro dessa imagem, sabe? O que eu tenho que mostrar, o que eu tenho que ser, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar. Então, foi um processo bem complicado, assim. Que legal. E muitas pessoas pensam que só porque nasceu num lar cristão, você já aceitou Jesus automaticamente, porque você já nasceu num lar assim. Mas você teve o seu processo, o seu encontro. Eu queria que você compartilhasse também qual foi esse momento, que foi aos 18 anos, e como Deus conseguiu ganhar, né, a sua vida, assim. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar e servir pessoas. Sempre gostei muito disso. Apesar de eu ter muitas dificuldades com isso, mas hoje eu trato, graças a Deus. E aí foi um momento onde eu conheci o Across Acampamento, que fica em Limeira, que é um acampamento evangelístico, um acampamento interdenominacional. E ali eu fui para trabalhar e eu fiquei como conselheira de jovens. Então foram 2 semanas, a primeira eu fiquei num quarto com 11 meninas e na segunda semana com 10 adolescentes. E aí, nesse acompanhamento, né, dessas jovens, eu precisava acompanhá-las biblicamente também. Então, eu tinha que estudar sobre as devocionais e falar do evangelho para elas, conversar, acompanhar e tal. E aí, nesse processo, Deus foi me mostrando muita coisa, mas teve um momento em específico que me marcou muito, que foi quando acabou a luz no acampamento inteiro, naquela região, só que é um acampamento muito grande. E a gente não conseguia, a gente tinha um convidado especial na época para fazer o culto, e a gente teve que dividir as meninas e os meninos
né? A gente ficou à luz de vela lá pra fazer o culto. E aí a esposa dele ficou com as meninas, no culto das meninas, e o pastor desceu com os meninos. E aí, nesse momento, foi tudo muito improvisado ali. Mas a gente sabe que é improvisado pra nós, né? Porque Deus já tem o plano dele. Sim. E ali eu tinha descoberto sobre o câncer do meu pai. Meu pai, infelizmente, ele faleceu de câncer. Ele tinha mieloma múltiplo. E é um testemunho que já eu conto. Mas eu tinha descoberto, eu estava nesse processo de faculdade, o que eu faço, o que eu não faço, problemas em casa também, relacionamento. Tinha muitas dúvidas na Bíblia. Então, eu orava e eu pedia um direcionamento, porque eu duvidava, mas eu queria acreditar. E aí, quando aconteceu esse culto, eu lembro até hoje, foi uma passagem de Romanos 8. E Jesus falou muito comigo, o Espírito Santo falou muito comigo. Aquele dia que ele me amava e que ele estava ali comigo, ainda que eu estivesse com dúvidas, ele estava ali comigo, ele estava no controle. E eu senti claramente, assim, ele falando comigo, eu senti o amor de Deus. Foi um momento muito único, assim, sobrenatural. Eu comecei a chorar sem parar, porque foi um momento muito forte. E ali eu decidi que eu nunca mais queria sair da presença do Senhor, assim. Foi uma virada de chave que eu tive, sabe? E quando eu voltei pra casa, eu lembro que eu voltei, eu fui correndo pro meu pai, eu falei, pai, muita coisa mudou na minha cabeça, eu entendi o que é a palavra de Deus e tal. E ele ficou muito feliz, porque ele não esperava. Ele achava que eu já era convertida, né? Eu nunca compartilhei isso com ninguém. Sim. Mas foi o melhor momento da minha vida, assim. Esses acampamentos são necessários, gente. São necessários. Não é? Você fica ali só, você e Deus. Claro, quem também vai com o coração aberto, que cria expectativa. E por mais que você tivesse dúvidas, você abriu seu coração ali. Aí você sentiu o Espírito Santo falar com você e sentiu o quanto você é amada e o quanto Deus estava com você, independente dos momentos difíceis que você estava passando. Aí foi a partir daí, então, que começou o seu ministério? Sim. Legal. Ali eu decidi que eu queria viver pro ministério. E eu comecei a orar com relação a isso. Por quê? Porque eu estava fazendo jornalismo, eu comecei a fazer jornalismo, mas eu não queria jornalismo, eu queria psicologia. Mas naquele momento, Deus disse que não. Não foi o momento para fazer, eu não conseguia entrar de jeito nenhum. Enquanto mais eu orava, mais ele mostrava para mim que não era para fazer psicologia. E eu não entendia, eu falava, gente, mas é a minha área, ele quer que eu trabalhe com pessoas, mas o que ele quer então, né? E aí, quando eu terminei jornalismo, eu terminei com muita dúvida dentro da minha área, porque é uma área muito difícil, né? É uma área muito saturada. Sim. Então, se você não tem uma pessoa para te direcionar, uma pessoa para te indicar, você precisa abrir mão de muito tempo da sua vida, do tempo com a sua família, dos seus finais de semana. E o domingo, para mim, sempre foi muito sagrado, né? Nesse sentido. Então, eu queria realmente servir a igreja de domingo e não trabalhar. Isso foi uma escolha que eu fiz. Eu falei, nunca vou trabalhar de domingo. E aí, naquele momento, eu comecei a entrar em alguns empregos, só que eu nunca sentia que era o meu lugar. E aí, em muitos momentos, Deus falou comigo, através de devocionais, de pregações, que Ele me queria na área da comunicação, mas eu não entendia como. E aí, eu orei muito, eu comecei a orar muito. Foi um período, assim, de tempestade, porque tinha a doença do meu pai, que a gente estava ajudando a tratar, então teve isolamento, teve pandemia, foi muita coisa atrás da outra. Minha avó faleceu, depois minha outra avó faleceu. E aí, num dia que eu tava muito mal, assim, eu orei ao Senhor, eu fiz meu devocional, e aí eu senti de gravar um vídeo. Eu falei, poxa vida, eu não posso sair daqui. Meu pai tava em isolamento, eu não podia ter contato com outras pessoas, eu não posso sair daqui. Eu não tenho nenhum projeto de missão nesse momento. Então, eu vou gravar um vídeo falando sobre o evangelho. Então, foi assim, foi um start, só sentir, tipo, grava. Só grava. Grava e posta. Não foi com nenhuma intenção, nenhum intuito, assim. Foi só pra, falei, bom, quem ouvir vai ser abençoado, né? Em nome de Jesus. Então, eu comecei daí. E aí, todo dia eu comecei a gravar um devocional e falar um pouco da Bíblia, e eu percebi que tinha muitas pessoas na internet que não têm o conhecimento real do Evangelho. A gente vive numa bolha, a gente acha que todo mundo conhece Jesus. Não, existem muitas pessoas que precisam ouvir o plano da salvação e tal. E aí, dali, Jesus foi me direcionando muito. Dali eu comecei e não parei mais.
E aí esse trabalho que você vem fazendo de evangelização começou na internet e, né, tá até hoje, e você vê o quanto de pessoas que você vem alcançando por uma atitude que você teve de fazer um vídeo simples ali, né, também abrindo seu coração, sem pretensão nenhuma, mas já era o Espírito Santo ali, né, plantando a sementinha, ó, é isso daqui que eu quero que você faça. E aí você consegue alcançar muitas vidas na internet, porque a internet tem um alcance absurdo, e se a gente conseguir usar isso em prol do reino, muitas vidas são alcançadas realmente. Exatamente. E eu acho que quando a gente fala sobre a internet, é um mundo, todo mundo fala que é terra sem lei, né? E não é bem assim, né? É um mundo muito grande, assim. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Às vezes eu até estranho, porque às vezes eu esqueço desse alcance. Então, sei lá, eu tô andando na rua e falo, você é a menina do TikTok. Eu falo, ai meu Deus do céu, o que eu faço agora? Que eu não sei lidar com isso. Então, às vezes eu até estranho. Mas eu acho que uma coisa que a gente precisa ter em mente é que nada nunca vai ser sobre nós, sabe? Nada nunca vai ser pra mim, esse alcance nunca vai ser pra mim, nunca foi do meu esforço, do meu mérito. Foi tudo Cristo, tudo Deus. E se eu alcancei, se eu fiz alguma coisa, foi o poder de Deus. Então a gente tem que ter isso em mente. Nunca é sobre o nosso alcançar, o nosso sucesso. Sim. A gente precisa ter esse objetivo muito claro. Então, até, sei lá, algumas parcerias que eu fecho, ou pessoas que eu encontro, eu tenho isso em mente. Como que eu posso usar isso para servir o reino, sabe? De alguma forma. Como que eu posso usar isso para levar mais de missões, para colocar isso para mais pessoas? E depois que você entendeu que esse era o seu chamado, você tem um cronograma de postagens? Como que funciona isso? Como que é o derramar do Espírito Santo? Como que você faz diariamente? Como que funciona? Menina, eu não tenho roteiro nenhum. Eu não tenho. O roteiro é o Espírito Santo, né? Não tenho planejamento nenhum. Todo mundo acha que fala, nossa, você deve demorar muito tempo pra fazer. Eu falo, gente, eu não faço nada. Eu tenho, muito pelo contrário, eu tenho uma dificuldade muito grande de me planejar e me organizar. Porque eu tenho TDAH diagnosticado há muito tempo, então eu tenho que lidar com isso, porque eu sou péssima pra organização. Eu compro planner, eu compro agenda, eu faço tudo, não adianta. E aí, todos os dias eu faço uma oração e eu peço pra Deus me direcionar para o que Ele quer que eu fale, sabe? Então, eu faço meu devocional, vou anotando, e às vezes dá um insight. Às vezes acontece de eu acordar de madrugada e falo, meu Deus, pensei nisso aqui, eu preciso falar sobre isso aqui. E é muito lindo, assim, porque às vezes eu penso, será que realmente tá alcançando? Será que... E aí me chega uma mensagem, olha, eu queria te agradecer, porque foi através daquele vídeo que eu voltei pra igreja. Então, isso deixa meu coração quente, sabe? Não tem preço, assim. A gente nunca vai ter, eu acredito, que a noção de quantas vidas a gente está alcançando. Talvez a gente só entenda isso quando chegar lá na glória, Deus vai mostrar pra gente o quanto a gente foi útil aqui pro reino. E tem pessoas que recebem da gente, só que também não compartilham, então não tem como a gente saber disso. Mas muitas coisas que chegam até nós, eu acredito que é o próprio Deus falando, ó, é para isso que eu te chamei, você está no caminho certo, então continue. E eu acredito que você colher esses frutos, esses testemunhos, faz você ficar cada vez mais forte na sua caminhada. Acredito que você tenha recebido muitos testemunhos, inclusive. Graças a Deus. Não, é uma coisa muito, muito emocionante, assim, nesse sentido, porque isso me choca, porque a gente cai em si e percebe a incredulidade do nosso coração, né? A fé pequena que a gente tem. E a gente pensar, pô, isso aqui não é possível, isso aqui não vai render, isso aqui não é. Só que a gente tá vendo o micro, né? E Deus tá vendo o macro, a gente esquece da grandeza de Deus. Meu Deus, olha quem eu tô servindo. Nossa, o amor de Deus realmente é maravilhoso, porque se depender da gente, né? Mas é isso, é muito gratificante, porque Deus usa o testemunho dessas pessoas para aumentar minha fé, muitas vezes. E isso também, eu acredito que também te dá mais coragem para ser cada vez mais ousada e continuar também servindo o reino. E também tem pessoas que devem olhar para a internet e falar assim, poxa, talvez eu não tenho muitas coisas para compartilhar, talvez a minha vida não é interessante, mas eu vejo que você compartilha o seu dia a dia. Então, muitas vezes isso vai alcançar vidas que talvez se você pregando a palavra de Deus num púlpito de uma igreja com microfone, talvez não alcançaria. Então, essa simplicidade que você fala do evangelho, a forma que você mostra a sua vida, isso também é falar de Jesus. Então, as pessoas às vezes acham que não tem muitas coisas para oferecer para outra e acaba deixando de falar sobre Jesus para as pessoas, né?
Não, total, total. Até quando as pessoas às vezes mandam mensagem pra mim e falam, eu queria começar a gravar. Eu falo, gente, só começa. Exato. Só começa. Vai falar da Bíblia, vai falar de Jesus. Não tem... É claro, né? A gente precisa estudar e ter conhecimento, até porque Pedro fala que a gente precisa saber responder, né, esses questionamentos e a razão da esperança da nossa fé. Mas não é só isso, sabe? As pessoas precisam ver através da nossa vida, da nossa rotina. Deus está no ordinário também. A gente precisa mostrar Deus no ordinário, não somente no extraordinário. E muitas vezes a pessoa naquele dia ela não vai no culto, mas ela vai abrir o TikTok e ao invés de ver uma besteira, ela vai ver a palavra do Senhor, ela vai ouvir da palavra do Senhor. Então, isso é muito mais grandioso do que a gente pensa, sabe? São umas coisas simples mesmo. Então, a gente tem que ter essa ousadia mesmo, tem que falar, e vai ter gente falando mal, vai ter gente xingando. Normal. Mas me odiando por conta do evangelho tá ótimo. Pra mim é uma honra. Né? Exato. O problema é quando as pessoas odeiam pelo que a gente faz, não com o de Cristo. Sim. Isso não pode acontecer. E como que você lida, né? Você falando disso, né? Veio o gatilho aqui. Como você lida com os haters? Porque acredito, né? Como o próprio Deus fala, que seremos perseguidos por conta dele. Então, quando a gente está ali, a gente coloca o nosso rosto ali à tapa, a gente também recebe coisas que a gente não gostaria. E por muitas vezes isso pode desmotivar as pessoas e elas até desistirem de fazer o que elas estão fazendo. Você já consegue lidar muito bem com isso? Como que é? Menina, olha, eu vou te falar um negócio que às vezes é complicado. Às vezes o Pedro, né, que ele quer se manifestar. Não, às vezes é difícil, às vezes dá vontade de responder. E a minha mãe às vezes fala pra mim, tá na chuva pra se molhar, minha filha. Sim. E é assim mesmo, e vai acontecer, e vai piorar. Então, assim, hoje eu já consigo ignorar mais. Melhorei muito. Eu não tô 100%, mas melhorei muito. Mas, às vezes, dá vontade de responder e falar, meu filho, sabe? Se você não acredita, por que você tá aqui, sabe? Mas não adianta, né? Não adianta. E, às vezes, a gente precisa olhar isso e responder com amor ao invés de pedra, né? Porque na hora da nossa emoção, a gente, naquele ímpeto, na impulsividade, a gente quer responder e a gente acaba não dando testemunho, né? Eu tive muito problema com isso, assim. E aí, foi uma conversa, uma vez que eu tive com a minha mãe e com os amigos, que eu ouvi deles, você precisa tomar cuidado porque é a imagem de Cristo que você está mostrando. Então, você precisa ter sabedoria para responder essas pessoas, porque as pessoas precisam do amor de Deus também. Assim como você precisa, elas precisam também. Então, eu falei, poxa, é verdade. E aí, eu comecei a olhar com mais maleabilidade para essas questões. Que às vezes realmente, né, a gente tem que respirar fundo, contar 3 e parar. Porque da mesma forma que você está pregando o evangelho de uma forma linda ali, né, com amor, se você responde um comentário meio atravessado, a pessoa vai falar, peraí, então ela não é tudo isso que ela fala que é, né? Ela fala de Jesus, mas não tem uma conduta que realmente respeite, né, o evangelho. Então, é uma coisa que a gente também tem que tratar, e isso é com o tempo, gente, não tem como. E tem muitas pessoas que deixam exatamente de falar de Jesus na internet, porque eu acredito que realmente é uma forma muito covarde que as pessoas abordam as outras ali, porque, né, tá atrás de uma tela, então a gente também muitas vezes não sabe o que é, muitas vezes é fake, e as pessoas se inibem ali, falam, poxa, não, isso daqui não me agradou, e eu não vou fazer para Jesus. Então, até um alerta, né, a gente vai receber críticas, então se você deixar de cumprir, né, uma ordenança de Deus que é fazer o ID, por conta das críticas, né, você tá perdendo muito tempo, e muitas pessoas precisam ouvir o que você tem no coração, que foi o que a Bia fez, né, e vem fazendo isso diariamente, mostrando o dia a dia dela com Cristo. E além também de você falar na internet, você também é do Ministério de Louvor, de mídia, né? Fala um pouquinho sobre isso, Deus usa ela de várias formas, tá? Na verdade, eu comecei a cantar quando eu era pequena. Isso foi por influência do meu pai. Meu pai, ele era baterista há mais de 50 anos. Hoje eu falo com muito amor, assim, porque ele foi um exemplo nessa área pra mim também. Ele era um músico de mão cheia, assim, de mão cheia. Ele, o meu tio, eles tinham uma banda, inclusive. Meu primo, minha prima é da área da música. Então, eu cresci nesse meio, sempre fui muito apaixonada por música. E aí, meu pai sempre falou, filha, você tem uma voz pra você usar pro Senhor, não deixa isso escondido, sabe? Vai atrás, que Deus vai te capacitar e que você use pra glória dele. Só que o louvor,
tanto o louvor quanto a mídia, né? A mídia, né, a comunicação é minha área, então eu comecei a trabalhar justamente para usar os meus dons para o reino. Mas quando a gente pensa sobre louvor, sobre mídia, é um lugar que muitas vezes a gente acaba se colocando mais, se destacando mais, digamos assim, porque a gente, querendo ou não, tá na frente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso ego, porque Paulo, né? Paulo é um exemplo para nós, porque ele tem um livro muito bom que eu gosto do Tim Keller, que é O Ego Transformado. E aí uma coisa que eu nunca esqueço, porque foi um livro que mudou a minha vida, que Paulo não pensava menos de si mesmo, ele pensava menos nele mesmo. Então, quando a gente vai trabalhar na igreja ou fazer qualquer outra coisa, a gente precisa pensar menos em nós mesmos e mais no reino. Então, às vezes, quando o nosso ego começar a falar, você abaixa a bola que você não é nada, você está aqui para servir o reino. Você precisa olhar para o outro como Jesus olharia. Então, é uma bênção. Assim. Minha igreja hoje é IP Norte, é uma igreja menor, uma igreja bem familiar, assim. Eu sou apaixonada pela minha igreja, completamente apaixonada. E eu sirvo no louvor, na mídia, tem sido uma experiência incrível. E no que Deus colocar também, né? Não, Deus mandar, a gente tá fazendo. Porque tem pessoas que só servem se for algo de destaque, como você mencionou aqui, o ego. Mas se não for um lugar de destaque, eu não quero. Eu não quero depois lavar o banheiro, ou arrumar o salão, ou até mesmo servir na cantina. Então as pessoas, elas esperam destaque, na verdade, ao invés de servir com o coração. Então isso é um problema que acontece em muitos ministérios também, né? Acredito que você não precisou passar por isso, até porque você já entendeu aqui, né, que não é sobre nós, mas é sobre um Deus que a gente serve. Sim. E eu também queria que você falasse agora também sobre o seu pai, que você citou ele algumas vezes aqui, né, durante a entrevista. Como foi esse processo também, né? Que eu acredito tem o luto, tem esse momento de dor, e mesmo assim você continuou firme servindo a Jesus. O meu pai, ele começou na igreja, começou a trabalhar na igreja, ele fez o seminário Betel e depois ele fez o JMC, então ele fez quase 10 anos de seminário. Então ele era um homem inteligentíssimo. Só que o meu pai, depois que ele conheceu a Cristo, Deus foi moldando o coração dele de muitas formas, e eu via isso. Meu pai, ele era um homem muito difícil também, né? Eu e ele, a gente tinha o mesmo gênio. O mesmo gênio. Então, a gente sempre acabava conflitando em muitas questões. E como eu era a única menina da família, né? Eu tenho um irmão mais velho e eu sou a única menina da família. Então, a gente sempre meio que batia de frente. Então, ele me aguentou muito, assim, muito, muito. Eu sou muito grata a Deus pelas orações que ele fez, né? O joelho que ele botou no chão para orar pela minha vida, porque eu passei por muitas fases, assim, muito difíceis, que meus pais aguentaram. Mas o meu pai, ele sempre foi um homem de Deus. Sempre foi um pastor, assim, que... Eu sempre falo isso, eu sempre vou falar. Ele cheirava a ovelha, realmente. Sabe? Ele não tinha interesse nenhum em se destacar, em ser um pastor famoso, em ter rede social. Meu pai nunca teve rede social. Eu acho que ele teve Facebook só para acompanhar os irmãos, assim, pra ficar por dentro. Mas Instagram ele nunca... Eu cheguei a criar, mas ele nunca acessou. Sim. Nunca teve interesse nenhum. Ele passava o dia fazendo sermão, estudando, dando estudo. Ele cuidava das questões da igreja, ia pra igreja, aconselhava os irmãos. Então, a única preocupação do meu pai era realmente missões, sabe? Era levar a palavra de Deus. Eu vou tentar não chorar aqui. À vontade. E eu tive alguns conflitos com ele ao longo da minha vida. E aí foi justamente durante o período da doença que a gente se aproximou mais. E foi muito emocionante. É emocionante para mim falar, né? E foi muito duro e emocionante ao mesmo tempo, porque a gente viu de perto o que é o trabalhar de Deus no deserto. Porque foi um período em que, quando a gente descobriu a doença do meu pai, mais de 90% da coluna dele tinha sido tomada, da medula tinha sido tomada pela doença. E o mieloma múltiplo, ele é uma doença que atinge o cálcio, né? Então, o corpo, ele não produz cálcio. Então, ele tinha vértebras quebradas, ele não podia se mover, assim, para ele pegar uma caneta, ele precisava de ajuda.
Então foi um período muito difícil, ele tomava remédios fortíssimos, fez muita quimioterapia, precisou passar por autotransplante. E em todo esse tempo a gente viu o trabalhar de Deus. E isso serviu de testemunho, né? E eu me sentia culpada também porque eu questionava Deus, sabe? Falava, meu Deus, mas por que a gente tem que ficar passando por esse tipo de coisa? Por quê? E eu aprendi que não é um problema você questionar, mas é um problema você se perder nesse questionamento. Porque Deus responde às nossas orações, né? E mesmo que não seja aquilo que a gente quer escutar, Ele ainda responde com amor. E Ele ainda molda o nosso coração com aquela situação. E aí foi um momento em que a gente viu milagres de Deus, a gente precisava mais de 25 mil reais para fazer o tratamento dele, dar continuidade no tratamento dele no começo. E muitos irmãos surgiram para pagar e fazer doação. Momentos em que a gente não tinha dinheiro para a gente comprar um frango para o Natal. E aí a gente escuta um barulho no jardim, uma coisa que a gente não tinha compartilhado com ninguém. A gente escuta um barulho no jardim da nossa casa, a gente morava em Mariporã na época, então era uma cidade do interior. Quando a gente vai olhar, era uma caixa com uma oferta e lá tinha Chester, tinha bolacha, tinha tudo. Então, assim, foram momentos que a gente realmente viu de perto e sentiu o que é o mover de Deus, o milagre de Deus. E aí Deus foi moldando meu coração e tal. Só que durante todo esse tempo, o meu pai nunca virou as costas para a igreja, nunca virou as costas para o trabalho de Deus, sabe? Foi um período em que ele ficou com depressão, ele teve depressão, ele lutou contra a depressão, e mesmo assim, ele continuava persistindo. E até nos últimos dias dele, ele mais consolava a gente do que o contrário, porque a gente ia conversar com ele, e ele falava, eu já cumpri o que eu tenho que cumprir aqui, a minha vida foi para Cristo, e antes dele falecer, ele conversou com a gente separadamente, né, com meu irmão, comigo, com minha mãe, e aí eu lembro, eu nunca vou esquecer desse momento que eu tive com ele, que ele olhou para mim e falou, filha, continue amando o Senhor. Continue amando o Senhor, eu tenho muito orgulho de você. E aquilo abraçou meu coração, sabe? Então, naqueles últimos momentos dele, ele estava em paz. Ele estava completamente tranquilo. E é claro, o luto é muito difícil, assim. Até hoje tem momentos que eu acho que eu tô bem e vem a saudade, né? Mas não desespero. Mas não um sentimento ruim a respeito disso. É sempre bom porque eu sei onde ele tá. Eu sei como ele tá. Ele não tá com mais dor, ele tá com Cristo. E quando eu penso nisso, eu só lembro da graça do Senhor, assim, do que Deus fez e dessa trajetória que a gente percorreu, assim. É testemunho, né? Sim. A gente tá aqui para isso. E às vezes a gente não vai entender o agir de Deus, mas Deus sempre sabe o melhor, então já tá tudo programado ali. Só que mesmo assim a gente questiona, a gente fica triste. Muitas pessoas ficam magoadas com Deus e abandonam, né, os seus ministérios, passa a não acreditar mais, porque se você parar para analisar, poxa, meu pai serve na igreja, dedicou a vida para o reino de Deus, né? Eu também estou nesse caminho, a gente talvez orou, a gente fez campanha, a gente fez um monte de coisa e Deus não curou, né? Por mais que tenha mandado pessoas para ajudar, arrecadou dinheiro, tudo mais, então você fica com aquela esperança, poxa, meu pai vai sair dessa, porque a gente está vendo o agir de Deus. Mas muitas vezes é Deus mostrando um carinho com nós, tratando a gente, porque vai acontecer uma coisa que talvez a gente não gostaria que acontecesse. E é difícil a gente reconhecer isso, mas quando a gente entende que tem um propósito, né, como e você viu a paz que seu pai também conversava com vocês, então acredito que isso também te deu força, porque ele já estava esperando algo e preparou vocês também. Então você vê também o cuidado de Deus até nisso. E no tratar com você mesmo, relacionamento com seu pai, que acredito que nos últimos tempos, né, a partir da doença dele, você se aproximou mais dele e isso também ajudou muito a você seguir hoje, não tendo nenhuma dúvida ou nenhuma mágoa, talvez, né, nenhum atrito que poderia ter deixado ali, né, no meio do caminho sem resolver.
Então eu sinto muito pelo seu pai, mas às vezes a gente tem que realmente seguir a vida entendendo que fez parte e foi um processo que as pessoas precisam passar. E parabéns também pela sua força, por ter ouvido, né, a voz também do seu pai, quando ele falou, não abandone Cristo. Porque às vezes a gente realmente abandona por uma questão de, poxa, eu queria que fosse assim, do meu jeito, e não foi. Então, que você continue levando Jesus, contando esse testemunho também do seu pai, que eu acredito que isso também aconteceu para que pessoas sejam alcançadas que estejam passando pelo mesmo processo, Amém. que não teve esse entendimento. Amém. Legal, muito bem. O meu pai, ele, até hoje eu falo com muita alegria, assim, disso que a gente passou, né, dessa fase, porque às vezes a gente se questiona, a gente tem esses questionamentos, mas a gente esquece do que é o evangelho e de como Deus escolheu fazer as coisas. Então, todo mundo às vezes me pergunta, todo mundo é muita gente, né? Às vezes a galera me pergunta, mas Deus não poderia simplesmente ter estalado o dedo e fazer as coisas? Eu falo, gente, poderia. Ele poderia. Ele não poderia perdoar todos os pecados, assim. Eu falo, gente, a gente precisa pensar em algumas questões. Deus, ele tem um caráter que ele é imutável. O amor dele é imutável. Ele tem um caráter de justiça. Então, ele precisava fazer justiça do pecado. Ele não ia simplesmente deixar isso de lado, não. Isso iria contra o caráter dele. Assim como iria contra o caráter dele se ele não tivesse nos amado. Porque ele é o amor, né? A essência dele é o amor. Então, quando ele escolheu e ele se fez homem, isso foi um estágio de humilhação tão grande, sabe? Por amor a nós. E ele escolheu se fazer homem para que, sendo homem, ele pagasse o preço da cruz, pagasse pelos nossos pecados. Por quê? Porque foi um homem que pecou. É nós que deveríamos estar na cruz, nós que deveríamos estar pagando. Porque por nós mesmos a gente não consegue chegar até Cristo, a gente não consegue amar a Deus, a gente não consegue entender. Se não é o Espírito Santo, se não fosse Deus fazendo tudo isso. Então a gente tem essa síndrome do sol, né? De achar que tudo gira em torno de nós, da nossa vontade. Não. Deus não é obrigado a falar assim para as nossas vontades, sabe? É nós que precisamos nos humilhar e nos submeter à palavra do Senhor. Então, pensando que Deus, ele se fez humano, isso já foi uma humilhação tremenda. Passar pelo que ele passou, viver aqui com pecadores, sabe? Vendo o pecado. Aquilo devia angustiar o Senhor de uma tal maneira, sabe? Então, pensando nisso, a gente pensa, quem sou eu, sabe, para reclamar de alguma coisa? E é difícil, né? Porque nós somos humanos. Mas eu acho que é um pensamento que a gente precisa ter, né? Exatamente. Que às vezes a gente pensa assim, poxa, Jesus foi o que mais sofreu aqui na Terra. Aí quando a gente sente uma dorzinha de barriga, não, Deus, eu não posso passar eu não por quero isso. mais. É muito sofrimento, eu não vou aguentar passar por essa situação. Só que se a gente que nem você falou muito bem aqui, né? Se pegar tudo que Jesus sofreu, não é isso aqui do que a gente sofre todos os dias. Não tem comparação. Exatamente. E eu ouvi uma pregação uma vez também que eu achei incrível, que não é porque Deus não fez na minha vida que ele não tem poder para fazer. Então, assim, não aconteceu comigo, mas Deus fez a mesma coisa com outras famílias e isso mostra a glória dele. Então, às vezes tem um propósito na nossa vida diferente das outras. Então, a gente não pode questionar, mas Deus curou ali, por que não pode curar aqui? Mas às vezes Deus não vai curar, Deus vai tratar de um outro jeito. Exatamente. Mas ele vai continuar sendo Deus e continuar tendo poder também. E eu queria perguntar algo assim, se você sente que você também vai fazer parte, né, desse legado do seu pai, você continuar também, claro, você como Beatriz tem o seu ministério, mas também continuar algo que o seu pai já iniciou, algo que também você aprendeu muito com ele, como que você vê essa condição assim de alcançar vidas, não só através de você, mas de tudo que seu pai fez também? Eu oro muito para isso. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Porque eu acredito que, na verdade, assim, a família do pastor tem um chamado também, né? Da mesma forma que minha mãe teve, da mesma forma eu tenho, meu irmão tem. Então, eu pretendo, né? Eu quero continuar levando esse legado, mas sempre lembrando do que ele deixou para mim
que foi essa humildade e amor pelas pessoas, sabe? Graças a Deus, assim, eu não tenho o que falar nesse sentido, porque ele sempre ensinou para nós que as pessoas são mais importantes do que coisas. Então, eu quero continuar levando isso, lembrando disso, e sempre com muita gratidão no coração a Deus, né? Para que o ministério ele continue, né? Assim, nós somos só instrumentos, né? Sem mim, ele vai continuar. Sem você, ele vai continuar. Sem fulano, ele vai continuar. Deus vai continuar o ministério dele. Mas eu oro muito para que eu seja um pouquinho do que meu pai foi, assim, dentro do reino. Sim, porque como você fala do seu pai, né, com uma paixão também, em saber que ele ajudou muitas vidas, muitas pessoas, isso deve, né, deixar seu coração quentinho também. Poxa, eu também quero. Por mais que você faça esse trabalho na internet, que parece que é mais distante, né, porque não tem aquele contato 1 a 1, mas acredito que também, de alguma forma, Deus também vai ministrar e fazer você também se aproximar mais das pessoas com algum outro tipo de projeto, ou algum outro ministério também. Inclusive esse que você faz dentro da igreja, que é louvar a Deus, que também é uma forma, né, de adoração e alcançar vidas, que é algo muito incrível, porque você chega na igreja, a primeira coisa que a gente recebe é o louvor, né, é a adoração. Então eu queria até que você falasse sobre isso, como você é usada nessa área também, né, qual é o seu sentimento também de saber que você também alcança a vida com a sua voz, louvando a Deus. Menina, é muito... eu acho que é muito difícil pensar nisso, porque eu acho que a nossa voz, quando a gente tem um dom, é muita responsabilidade da nossa parte a gente não se aprimorar dentro disso, né? Sim. E Deus me molda, antes de eu levar para outras pessoas, Deus me molda primeiro. Então eu tinha muita vergonha, ficava muito nervosa, principalmente quando eu mudei. Eu tô na Hipernorte há pouco tempo, eu sempre fui da Igreja Presbiteriana Ebenezer, que era onde meu pai era pastor, e aí eu me mudei pra Hipernorte. Então eu saí de um lugar que eu já estava meio que acostumada, fui para outro muito novo, sem ninguém da minha família. Então já começa daí, é um outro processo. E aí Deus tem moldado muito no meu coração isso, de você não está cantando para as pessoas, você está cantando para mim, sabe? Então, eu começava a me perguntar, por que eu estou sentindo essa vergonha? Qual que é a raiz disso, sabe? Por que eu tenho que fazer isso perfeito? Por que eu quero agradar, sabe? E aí, quando a gente fica mais tranquila, por quê? Porque você fazendo o melhor para Deus, com a motivação correta, as coisas fluem melhor. Então, assim, hoje eu tô muito melhor, eu tô mais solta, e isso é algo que faz total diferença. Total diferença. Porque quando você tá nervosa e você coloca o seu coração no lugar errado, dá tudo errado. Dá tudo errado. Então, é isso. A gente precisa pensar e que a gente está servindo as pessoas no louvor também. Então, desde do ensaio durante a semana, passagem de som na igreja, você está fazendo para Deus, sabe? Faça com todo o seu amor, faça com todo o seu coração. E a gente acha que não, mas Deus vai lá na feridinha, ele molda, ele vai moldando. Exatamente. Gente, eu acho lindo quem canta, é um dom. Será que se eu orar para Deus, Deus derrama sobre mim cantar? Porque realmente eu acho muito incrível. E você falou da timidez, eu acho que é até natural. Eu acho que muitas pessoas que Deus usa são exatamente as pessoas improváveis, que são tímidas, que têm vergonha. Eu era uma dessas, eu não apresentava um trabalho de faculdade. E aí fala, então é você mesmo que vai apresentar o programa. Eu falei, amém. Não, e aí, é muito do nada, você não tá esperando. É muito louco. Aí você pensa, cara, aí quando a gente fala assim pro nosso chamado, parece que Deus derrama graça e parece que a gente já vem com aquele dom que a gente nem sabia. E parece que eu fiz isso a vida inteira. Então, por mais que a gente fica nervosa um pouco, né? Sempre o programa atual parece que é o primeiro programa, mas eu me sinto em casa e acredito que você também começou a ter esse entendimento, né? Não é sobre nós, mas sobre alguém que nos chamou, que derramou isso e a gente vai fazer com excelência, por mais que a gente não veja que nós somos capazes, né? Porque se a gente olhar pra gente e falar, eu vou fazer isso? Nunca. A gente nunca no Brasil na Terra. Exatamente. Aí, no fundo, a gente consegue fazer e nem sente que foi com tanta dificuldade assim. Mas é isso mesmo. Deus capacita, gente. É o que eu falo. Deus capacita. Se Ele te amou, Ele vai te capacitar, entendeu? Como? Não sei. Deus fará como Ele quer fazer.
Mas o importante é que a gente esteja com o coração aberto e disposto para servi-lo, né? Exatamente, falar sim pro nosso chamado e aí deixa que Deus se responsabiliza pelo restante. Exatamente. E eu sei que vai chegar um livro aí de relacionamento, eu queria que você falasse, compartilhasse com a gente aí, que eu já quero comprar, tá, gente? Aí, eu tô escrevendo um livro ainda, tô escrevendo, tô nesse processo. Na verdade, assim, eu sempre amei muito falar sobre família, relacionamento, amor. Eu já fui uma pessoa que eu tive o casamento como um ídolo no meu coração. Já passei por fases assim muito, já fui feminista, inclusive. A gente pode Olha Deus agindo. Olha Deus agindo, já fui feminista antes de conhecer Jesus. Mas eu sempre gostei muito, muito desse assunto. Foi sempre algo que Deus colocou no meu coração para estudar mesmo. E aí, quando eu comecei a falar na internet e tal, muitas meninas, muita gente começou a me procurar para falar sobre relacionamento. Porque eu comecei a abordar esse assunto e eu pensei, eu preciso ter muito mais, agora, respaldo, né? E mais estudo para falar sobre isso. E aí, conforme eu fui estudando, me vendeu, eu falei, por que não escrever um livro, né? Então, eu tô orando sobre isso, é um projeto que eu tô desenvolvendo. Se Deus quiser, até o final do ano vai sair. E vocês vão ficar sabendo. É de relacionamento, né? Relacionamento. Ela não vai dar muito spoiler, não, mas eu não vou falar o nome ainda, mas vai sair. Vou falar sobre relacionamento, propósito, fé, como isso tem grande influência na nossa vida, na nossa maturidade cristã, como as duas coisas se complementam. E aí é isso. Como Deus vai guiando a gente, né? Sim. Por caminhos que a gente não espera. Nunca esperaria isso. Quando eu falo para as pessoas que eu era tímida, que quando eu era menor eu não gostava de falar com ninguém acredita. Fala, não é possível, você. Exato. Ainda mais que olha você na internet, né? Compartilhando sua vida ali, falando de Jesus. Fala, você daí já tem intimidade com a câmera, né? Já tá habituada. E às vezes não. Agora escrever um livro também, ó, e Deus vai derramando sobre nós quando a gente continua fazendo aquilo que Deus chamou pra gente fazer. Então, é muito mais fácil Deus confiar em nós quando a gente dá o primeiro passo e realmente cumpre aquilo. Sim. Que aí Deus vai soltando cada vez mais e a gente vai sendo mais usado por Deus. Isso é incrível também. Total. Que a gente fica cheia ali de Deus, né? A gente usa, Sim. Deus consegue usar a gente de várias formas. Não, total. A gente tá vivendo numa era de tecnologia que tudo tá muito avançado, né? Muita informação. E isso é muito perigoso, assim, porque, como eu falei, a internet é um terreno muito grande. Então, às vezes você não sabe onde você tá pisando, né? E aí, eu até tava conversando com a minha amiga esses dias, né? Que esses dias eu recebi a primeira ameaça de processo. Meu Deus! Porque, pois é, menina. Porque a gente não sabe o que a gente tá falando na internet, né? Então, qualquer coisa que a gente fala... Então, essa era traz muita informação ao mesmo tempo. Isso influencia negativamente na vida dos jovens, principalmente. Não é à toa que o índice de ansiedade está crescendo, né? Depressão. Isso tem muito a ver também com a internet. Muito, muito a ver. Então, é o que eu falo. Gente, essa é uma ferramenta extremamente poderosa, sabe? A comunicação é uma ferramenta muito poderosa. Então, tudo que a gente passa, a forma como a gente se veste, tal, isso comunica alguma coisa. Sim. E estar na internet, é uma responsabilidade que você precisa arcar com as suas consequências. Você está ali levando a imagem de Cristo. Uhum. Então, é o que eu falei. Pensando que um jovem ele vai entrar no TikTok, no Instagram, e ele vai ver aquele tanto de informação, e você está lá compartilhando a palavra, sabe? É um instrumento de Deus também, né? Uhum. Então, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Sim. Que dá para usar para o bem, mas muita exatamente, gente usa para o mal. Exatamente. E tem muita gente que tem influência e poderia falar de Jesus e falar sobre outras coisas, e isso também não vem edificando, né, o evangelho. Então, que você continue levando, né, a palavra da forma correta, alcançando vidas. Passa muito rápido, a gente já está quase finalizando aqui. Eu nem senti passar e já recebi muito. Não foi assim que a gente foi ver, caramba. Sim, que legal. Mas antes da gente finalizar aqui, eu quero que você mande uma mensagem para os telespectadores. Né, você canta, né, você também ministra ali. Agora é o momento pregação, Beatriz, o que Deus colocar no seu coração.
Não sei para qual câmera que eu olho. Aquela ali? Isso. Essa aqui. Obrigada. Gente, amem ao Senhor. A única mensagem que eu tenho para passar para vocês é: amem ao Senhor. Nada na vida de vocês vai fazer sentido sem a mensagem do Evangelho. Não ouçam ideologias, o que fulano falou, leiam a Bíblia, se alimentem da palavra, façam um devocional, tenham momentos com Deus, porque isso é de extrema importância na vida de vocês. O nosso coração é enganoso, nós somos podres, nós somos ruins, nós somos nada sem Cristo. Então, pelo amor de Deus, tomem cuidado com o que vocês vão consumir na internet. E nunca, nunca, nunca se esqueçam do que Jesus fez por vocês. Ele morreu por você, Ele ama você e Ele quer te alcançar. Amém, amém, que mensagem poderosa. Eu já quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer conhecer, né, um pouquinho mais da sua história, da sua trajetória. As portas aqui estarão sempre abertas. Volte quando quiser. Quando lançar o livro, pode que a gente vai divulgar aqui também. Pode deixar. Vou voltar, gente, vou voltar. Isso aí. E que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família. E esse lindo ministério. Muito sucesso para você, Bia. Amém. Obrigada, Vanessa. Obrigada, gente. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Que legal. E você que ficou até aqui, até o final com a gente, compartilha esse vídeo se você foi edificado com outras pessoas que também precisam ouvir, né, tudo que foi compartilhado aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativem as notificações e sigam as páginas aqui, da descrição abaixo, tá bom? Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo. Tchau, tchau!